levinhas e levinhos do meu coração, tá tudo bem por aí? Espero que sim, viu? Vida Leve Podcast no ar. E olha, já vou adiantando. O assunto de hoje, todo mundo é ou todo mundo tem, nem que seja um pouquinho. Mas para você já ir dando aquela situada no assunto, vamos às nossas manchetes. Pesquisa revela que 97% dos brasileiros optam por adiar atividades do cotidiano. Procrastinação afeta a saúde mental e física. Hábito de adiar tarefas pode causar estresse e depressão, dizem especialistas. Procrastinação é apontada em pesquisas como principal mal entre estudantes. É isso mesmo, levinhos. Hoje o tema é procrastinação e falta de foco. E eu tenho aqui comigo convidados super, hiper especiais que eu vou apresentar um a um para vocês agora. Aqui na minha frente, Tiago Moura, ele que é psicólogo jurídico, ele tem aí uma linha de atendimento que é o TCC, a terapia cognitivo-comportamental. Seja muito bem-vindo, que alegria tê-lo aqui hoje. Obrigado, cara. Obrigado pelo convite. Tenho também uma xará, viu, galera? Olha outra xará aqui na área. Karine Cavalcante, ela que é fotógrafa e veio aqui fortalecer esse bate-papo hoje. Seja bem-vinda. Obrigada, querida. E aqui ao meu lado, Alícia Virgínia. Olha, Virgínia é o nome da minha mãe, que também é o nome da mãe dela, não é isso, Alícia? Alícia é universitária, estudante aí de design de interiores. Exato. Seja muito bem-vinda ao Vida Leve Podcast. Pronto, gente. Olha, todo mundo aqui rindo, né? Eu acho ótimo, porque todo mundo aqui procrastina, né? Claro que uns mais e outros menos. E como sempre gosto de começar pela definição, pelo conceito, eu fui lá, né, no dicionário. E aí lá diz o seguinte, que a procrastinação é o processo de deixar para depois, para outro momento, adiamento, delonga, protelação. Então por aí você já vê que não é algo tão bom, né? Mas que infelizmente todo mundo faz um pouquinho. Então esse conceito, né, ele tem suas origens lá na nossa ancestralidade, desde quando o ser humano surgiu, né, Tiago? Porque a gente vê que a procrastinação ela tem diversas causas. Causas biológicas, emocionais, sociais. Como é que é isso, meu filho? Exatamente. A gente não tem como diferenciar, aliás, excluir uma das causas, né? A gente evoluiu durante milhares de anos como seres biológicos, né? A procrastinação, ela é o que você fez, é uma palavra advinda do latim, que é deixar para depois. E se a gente for lá atrás, como era uma adaptação? Nós tínhamos pessoas que não tinham uma sociedade como a nossa, que simplesmente precisava de alguma coisa, tinham acesso fácil. Eles precisavam caçar, eles precisavam tudo muito imediato. E após conseguir, vou ter que caçar. Porque se eu deixar para depois e eu não tiver mais força, eu vou padecer. A própria questão da seleção natural vai cuidar disso, né? Então essa já vem a questão da causa biológica, né? Tipo, eu tô com fome, então eu tenho que arregaçar minhas mangas para poder me alimentar. Isso é o recompensa imediata. Isso é o cérebro reptiliano. Uhum. A questão social, né, que hoje a gente tem essa facilidade toda de ter tudo muito fácil, uma recompensa muito fácil, estímulo a todos os momentos, né, que acaba por agravar essa situação de posso deixar para depois, mais tarde eu faço, né? Só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho, né? E nós temos também a parte emocional, que é uma resposta, né? A emoção, as pessoas às vezes elas se confundem. Hoje a gente tem muito a questão do autocuidado. Sim. E eu percebo que as pessoas elas não têm noção de como ela funciona, né? Como é o funcionamento psíquico básico de uma pessoa. A gente é bombardeado de reels em uma rede social, de coisas curtas que não se aprofundam, e a gente pega aqueles poucos segundos e diz, é isso aí que eu tenho. Aí funciona assim, né? Gente, a gente tá rindo, mas o assunto é porque a pessoa não consegue ficar sem rir, né? Vocês já me conhecem, mas assim,
Veja quantas causas tem. E é bom a gente esclarecer isso, por quê? Porque a gente vê que a procrastinação ela é um fenômeno universal e atemporal. Para ninguém sair daqui pensando, ai meu Deus, eu sou um procrastinador, meu Deus, só eu que faço isso. Não, gente, é a humanidade inteira. Agora, quando isso começa a atrapalhar todas as esferas da sua vida, quando ela vira crônica, né, que é um termo muito usado, aí sim é o momento que você tem que buscar ajuda, né? E se você não consegue essa ajuda, se você não consegue sozinho resolver esse problema, tem que buscar um auxílio de um psicólogo, de um amigo, de quem você tiver condição, né, para fazer isso. Então, eu gosto muito de começar assim pelo conceito e pela definição, porque quem está aí assistindo a gente agora, neste exato momento, vai poder entender a origem de toda coisa, que é muito interessante quando a gente para. Porque, por exemplo, no dia a dia a gente não para pensar nisso, né? Tipo, olha, antigamente era assim, o homem lá, né, primitivo, ele ia caçar. Por que ele ia caçar? Porque ele tinha fome. Então ele caçava, ele comia, recompensa imediata. A gente não faz essas associações de como tudo começou, de como é a origem de tudo isso, enfim. Por isso que eu gosto sempre de explicar. E aí vem a questão da ciência, com várias pesquisas aí ao redor do mundo, mostrando essa questão do cérebro, como é que o nosso cérebro, né, funciona, essa questão da neurociência, essa questão do cérebro primitivo e do cérebro racional. Como é que é isso, Thiago? O primitivo, ele se remete ao instinto. Uhum. Né? O racional, que é o córtex, ele realmente fica pela parte de processamento de informação, de interpretação, né? E nós temos um terceiro aí no meio, que é o responsável pelas emoções. Certo. E eu vi uma coisa assim, que agora eu me lembrei, já ia me esquecendo, fazendo referências assim à nossa ancestralidade, até na Bíblia, gente. A Bíblia, certo? Para quem já leu alguma vez na vida, já deve ter visto que fala lá em procrastinação, no século 8 a.C. Sabe como é que a procrastinação ela é retratada? Como um demônio persistente. A preguiça. Gente, eles usam essa expressão, demônio persistente, porque é algo ruim, né? É algo que atrapalha a nossa vida. Quando a gente faz em excesso, qualquer coisa em excesso, até água faz mal, né? Então veja o quão antigo isso é, que realmente remete aí ao surgimento do próprio homem e tudo mais. Então, voltando aqui para a história da ciência do cérebro, é engraçado, porque o que é que difere a gente, né, dos animais? Essa questão aí do raciocínio, da racionalidade, enfim. Então, veja como tudo tem uma explicação, né? A neurociência, ela tá aí mostrando essa questão do córtex frontal, que é essa região aqui da frente do cérebro, e através dessa região a gente descobre tantas coisas. Eu acho tão interessante esses assuntos, sabe? Eu me aprofundo. E aí ele tem uma frase aqui que ele fala: a procrastinação é o resultado de uma briga entre a parte primitiva do cérebro e a parte racional. Olha, eu sei que é chato, é desagradável, algumas atividades são desagradáveis, mas a gente sabe que são necessárias. E aí onde entra a questão da razão. Xará, agora eu vou perguntar uma coisa pra você. Quando foi que você descobriu que você procrastinava além do, digamos, entre aspas, do normal, de que não atrapalhasse muito sua vida, assim? Então, a procrastinação, geralmente, ela aparece, no meu caso, né, quando eu busco a perfeição. E aí eu acabo procrastinando. Quando eu fui convidada para vir aqui, eu me fiz essa análise, né? E realmente, assim, quando eu busco a perfeição, eu procrastino. Muito, muito, muito. Seja bem-vinda. E você, Alicia, quando descobriu? Então, eu faço análise, né, psicólogo desde a minha infância, mas é certinha mesmo, indo semanalmente, tirando os recessos de férias e tudo mais, que alguns psicólogos pegam. Não chegam a ser essas férias de dias, mas uma semana, Sim. 2 semanas, às vezes eu ficava 1 ou 2 consultas sempre. Semanal, no caso, né? Sim. A gente foi analisando o meu comportamento. E nisso eu percebi muito que eu entrava no mundo da lua, assistindo séries e ficava deixando as coisas que eu tinha obrigação de fazer pra fazer depois. Aí no começo a gente achava que era só uma parte lúdica,
Porque gostava da dopamina, da série, daquelas aventuras, não sei o que, de ficar presa no visual. Não era nem tanto aquele negócio do Reels mesmo, porque pra prender minha atenção tinha que ter uma história muito a fundo, muito interessante. Às vezes o Reels ele era curtinho, ele ficou grande agora, né? Mas ele era bem curtinho e aí você fica naquele passa, e aí vai mudando de assunto, né? Os Reels. Então a gente chegou nessa análise, descobri que tem um TDAH, né? Lá com esse. Eu entrei em 2021, em setembro de 2021. Tem o quê? Sim. Isso, eu sou só ruim de conta cálculo. aí, viu, minha filha, que eu sou jornalista. 3 anos. Tem 3 anos que eu tô direitinho aí na psicóloga. Inclusive no exame que eu fiz, no final ele é bem completo. São mais ou menos umas 25 páginas pra descobrir Crê em Deus Pai. TDAH. E TDAH, Alzheimer, os níveis de autismo, todos são o mesmo exame. Só muda o resultado e as comorbidades. No caso, né, eu descobri que tinha TDAH, que é transtorno de déficit de atenção. E encontrou muitas pessoas na rua e disse, eu também tenho isso, eu também devo ter e tudo mais. Mas assim, é um comportamento humano. Todos nós temos essas questões de dificuldades, uma ou outra. O que caracteriza um TDAH e todas essas outras deficiências ocultas é o T inicial, que sempre vai ser transtorno. Tudo aquilo que atrapalha a minha vida, ele se transforma num transtorno. E aquilo realmente me atrapalha. Uma atenção ou algo relacionado a foco. Às vezes eu focava demais numa coisa, esquecia todas as outras e acabava procrastinando o que tinha pra fazer. Então foi dessa forma que eu acabei descobrindo que eu era uma pessoa procrastinadora. E dentro da psicóloga eu fui descobrindo um meio de me conhecer, né? E tentar burlar minha mente pra fazer funcionar. Gente, mas veja, ela falando aí esses exemplos, que todo mundo no dia a dia faz um pouquinho, né? Quem hoje? Quem nunca? Levante a mão, atire a pedra aí. Você tá ali com uma obrigação X pra fazer o seu trabalho. Aí você vai, prepara todo o ambiente, se senta lá, vou fazer agora. Daqui a pouco você pega o celular, peraí que eu vou dar aqui uma olhadinha. Quando você vê, você passou mais de 1 hora ali, olhando as redes sociais, né? Respondendo algum e-mail, olhando o WhatsApp, nananã. Por que isso acontece, né, Tiago? Eu acho que, não sei, a neurociência deve explicar, essa questão ali dos neurotransmissores que a gente estava comentando, tem muito a ver com isso, né? É muito melhor, né, gente, ficar mexendo em coisinhas que a gente gosta do que fazer uma coisa que precisa ser feita e que não é tão legal assim. Primeiro a gente tem que diferenciar uma coisinha. O que é postergar do que é procrastinar. Sim. Né? Porque a procrastinação ela vai se configurar por alguns quesitos. Primeiro que você vai voluntariamente deixar de fazer algo importante sem uma boa justificativa por algo menos importante atrás de uma recompensa a curto prazo. Né? Não é somente estou sobrecarregado, tenho 1001 coisas para fazer e vou deixar para depois. Né? Porque tem a própria sobrecarga do trabalho. Sim. Então, assim, a gente tem que entender. A postergar é o quê? Eu tenho 3 trabalhos para entregar na faculdade, como é o seu caso. Um é para segunda, o outro é para quinta e o outro é para sexta. Né? Bom, o de sexta, obviamente, eu vou deixar por último. Né? Você está postergando a confecção desse trabalho, mas você vai ter que fazer da mesma forma, senão você não vai ter a sua nota. Né? Então, assim, precisa ter esse requisito. Ser algo importante, você ter noção de que aquilo ali vai lhe trazer uma consequência, né? E ser sem uma justificativa plausível. Porque às vezes existe um caso fortuito, uma força maior que impede que você, de fato, entregue aquela tarefa. Né? Em relação a essa pergunta foi a questão da recompensa, não foi isso? Então, né, o nosso corpo ele é engraçado, o nosso cérebro ele busca recompensas de forma bem rápida. Né? O que for mais estimulante para mim, eu vou. Engraçado que eu já ouvi falar, o cérebro da gente é preguiçoso. Ele gosta do que é mais cômodo, ele já conhece aquele caminho, ele quer a coisa ali, uma recompensa imediata. É engraçado isso, né? Por que você acha que a música atual faz tanto sucesso e gruda na cabeça das pessoas? Não tem muito esforço para você decorar a letra. Simplesmente pega que nem um São chiclete. muito curtas também, às vezes você vai pesquisar no Google, letra de música tal, aí você vê 2, 3 estrofes, antigamente eram enormes. Falha antigamente, meu eu Deus do acho céu. lindo, Eram né? poesias, Exato. né? Você vai pegar um faroeste caboclo do Legião Urbana. Olha, quem hoje decora uma música dessa? Eu não vejo ninguém decorar, porque a letra era imensa. Não, hoje se você fizer
dois parágrafos no WhatsApp, vão dizer que é textão e não vão ler. Gente, o negócio tá ficando feio. Aí você, que gosta de boas histórias, vai se frustrar. Não, eu leio. Se você me mandar um textão, eu leio. Agora sim, eu tenho que estar com paciência. Eu tenho que estar Ela vai procurar, ela vai ler um parágrafo, daqui a pouco ela vai dar uma pausa, aí depois, eita, esqueci de ler o resto. Fale o que aconteceu. Olha, aconteceu uma coisinha aqui que eu vou contar pra vocês, né? Eu fui confirmar a presença dela pelo WhatsApp. Aí, nós estávamos conversando, eu expliquei como é que seria o podcast e tal. Falei que ia ser, né, às 3 horas da tarde e tudo mais. E aí ela, ok e tal, me respondeu. Daqui a pouco ela, sumiu, né? E eu deixei bem à vontade. Mas quando foi assim, no final da manhã, eu mandei uma mensagem. Alicia, posso confirmar a sua presença? E ela, 1000 perdões, esqueceu. Eu achei que eu tinha te respondido, é o meu TDAH. Na minha cabeça, acontece muito. Na minha cabeça eu respondi, ou seja, eu respondi mentalmente tudo que eu escutei na hora que eu podia escutar. Sim. E pra mim foi enviado. Saiu da minha cabeça, foi enviado. Mas não chegou até a pessoa e aí acontece muito. É muito engraçado essas coisas, né? Porque assim, Sim. acontece muito no dia a dia com todo mundo, né? Sim. E a gente pensa às vezes que respondeu a mensagem quando vai ver, eita, nem foi enviado. E a pessoa, que demora, o que tá acontecendo? Aí vai olhar, eita, não enviei a mensagem. Né? Você também, já aconteceu isso? Já. Eu já mandei uma mensagem. Aí eu disse, não tô lembrado o que foi agora. Mandei uma mensagem pra confirmar alguma coisa. Não sei se a gente ia trocar o dia da sessão, porque tinha algum compromisso. Eu não lembro mais não o que foi. Eu sei que foi a mesma história, viu? Ele Me pensou esqueci. Responder que mentalmente. Respondeu mentalmente, gente. É muito engraçado É isso. porque, às vezes, a profissão da pessoa não permite que ela responda de imediato. Também, Quando você também tá tem isso, dentro né? do set terapêutico, que você atende um atrás do outro. Que é Não, por não dá hora, tempo, às vezes, não nem de beber água, né? É você abre a porta, um paciente sai, o outro tá Eu entrando, vou aí você... Quem procrastina tem essa dificuldade, inclusive, com horários. Eu tô aqui suspirando. Ei, Karine, quantas vezes você já se pegou nessa questão assim? Você é fotógrafa, aí você tem lá os seus horários, você tem que ter, né, sua agenda, cada um tem o seu horário dos seus ensaios e tudo mais. E aí, como é que você administra? Como profissional, como fotógrafa, eu não atraso. Tá vendo? Tá vendo como são as coisas? Olha, o cérebro não é tão assim, preguiçoso. Então, geralmente, quando eu tô no meu lado profissional, eu sempre chego antes do horário e tal, pra receber meu cliente. Consegue cumprir Consigo. direitinho. Mas quando eu tô do outro lado, Que é onde o bicho pega. quando eu tô do outro lado, eu tenho tentado me policiar, mas o atraso realmente, ele esteve comigo durante um bom tempo. Tipo, chegar em cima da hora é uma virtude. Eu geralmente chegava atrasada mesmo. Tá vendo como são as coisas? Aí eu pergunto. E às vezes, eu tenho uma amiga, né, que ela fica dizendo assim, às vezes eu fico procurando formas de me atrasar, sabe? Às vezes a gente fica assim em casa, lá no Instagram, entende? Fazendo hora, né? Fazendo hora pra atrasar, e quando tá no horário, chega, correr e tal, tô atrasada. Tá vendo? Agora me responde o seguinte, como que a gente faz isso? Por que que a gente faz isso? Por que que a gente sabe separar? Veja, né? É que nem, minha gente, um boleto que você tem que pagar, um imposto de renda que você tem que fazer. Porque você falou, ali no trabalho eu consigo, Sim. eu não me atraso. Mas já do outro lado, por que que isso acontece? Como profissional Ei, é fácil, Tiago. mas como cliente Aí vai do nem perfil da sempre. personalidade da pessoa. Também conta, né? A personalidade. Com toda certeza, que são características individuais daquele sujeito. Mas aí também tem a ver com aquela questão do, sei lá, do compromisso, você sabe que aquilo ali é o seu trabalho. Sim. Você sabe que se você não fizer isso, você não Então. vai. Ultimamente eu tenho me colocado no lugar do profissional. Sim. E aí eu tento chegar no horário. Ah, né? Por exemplo, quando a gente lida com coisas exatas, é mais simples. Quando você lida com subjetividade, por exemplo, um psicólogo e o paciente tende a entrar em crise faltando 10 minutos. Como é que você simplesmente vai dispensá-lo, ele no meio de uma crise de choro, sem conseguir encerrar a Gente, sessão? há exceções, de uma olha, não sou forma- tomar assim, viu? Há exceções. Quando eu vejo que a pessoa saiu com o olho assim, né, chorando, aí tudo bem. Um advogado que pega uma causa de família, uma causa que suga um pouquinho mais dele e tem outros clientes esperando, mas o advogado ele acaba atuando com a escuta também. Infelizmente ele não tem como cumprir
Um consultório médico, é impossível você chegar assim, olha, o seu horário é às 12h30. Você não vai ser atendido às 12h30. Porque a anamnese que aquele médico vai fazer, muitas vezes depende da condição física daquele paciente, da capacidade cognitiva de responder à anamnese. Então tem algumas profissões que a gente faz o máximo possível para ser pontual. Mas como a gente lida com o sujeito, é um pouquinho mais complicado. Vocês ficam aí falando e eu fico aqui, né, revivendo coisas e tal. E aí uma coisa que eu lembrei quando eu li e achei interessante foi o seguinte: por que a gente gosta tanto de doces e frituras? De uma forma geral, claro, né? Tem as exceções. Que aí a gente volta para aquela questão do instinto, né? De que a caloria que tem no doce na fritura, você já fica logo com sua saciedade ali, né? Já tá satisfeito. Então, você não tem muito trabalho para estar correndo atrás, porque você já consumiu de uma vez só, ou seja, o cérebro primitivo, né? E outra coisa que me chamou a atenção foi a questão da poupança. Por que é tão difícil poupar? Por que é tão difícil a gente fazer uma poupança? Porque ninguém quer se preparar para o longo prazo. É aquela história da questão da recompensa imediata. Vejo como várias situações do dia a dia da gente, né, tem as suas origens lá atrás e a gente consegue visualizar melhor depois das explicações, né? É mesmo, porque fulano não gosta não, quero gastar, quero comprar, quero, né? Olha aí as explicações, tem que estar tudo aqui dentro, tá tudo relacionado. E tem mais, vamos falar agora um pouquinho das consequências da procrastinação e da falta de foco. Bora, Tiago, me ajude aí. Eu sei que de vez em quando dá um bug no cérebro da gente com essa questão de procrastinar, né? Que faz com que a gente trave, paralise e não saia do lugar. E aí? Então, aí é justamente onde entra a questão da procrastinação crônica, né? Porque o crônico, já disse, é um hábito da pessoa. Você pode procrastinar eventualmente e não ser um procrastinador crônico, né? Você tem uma ideia, 20% da população adulta mundial procrastina de forma crônica. Oh, meu pai, tomara que a gente não esteja nesse meio. Eu não estou. Né? Não sei, tô aqui me autoanalisando. Vocês conversando, Tá pensando, e eu fazendo né? minha própria autoanálise. Tá entendeu? me Pra entender, coçando, assim, ó. será que é às vezes só ou determinado assunto? Ou será que já se tornou crônico? 80% Ou será que dos eu já estudantes estou são a mesma tratando coisa. o meu efeito crônico? Não sei. Fica aí a Não, questão. olha, vamos até o final do episódio, porque a gente vai sair com uma luz daqui. Olha. Presta atenção, eu achei interessante aí que A você minha colocou. esperança é essa, Alice. Né? Né? E tudo que é hábito pode deixar de ser hábito. Sim, Você então, pode existe luz, minha gente. Sim. Existe aí uma salvação. Você colocou aí a questão das pesquisas, né? Do 80% de pessoas que procrastinam e 20% que tem a procrastinação crônica. E aí eu me lembrei de um dos pioneiros, que eu até coloquei aqui para não esquecer de falar dele. O nome dele, gente? Joseph Ferrari. Ele foi um dos pioneiros no estudo científico da procrastinação. Isso na década de 90. Ele é professor de psicologia, né? Da Universidade de DePaul, em Chicago, nos Estados Unidos. Então, ele estudou a procrastinação cientificamente. E aí ele falou, nem todo mundo que procrastina é procrastinador. E isso me chamou a atenção. Interessante, né? Daí os dados dessa pesquisa que o Tiago citou. Por isso que as pesquisas mostram que 80%, né, procrastina, mas que apenas 20% tem a procrastinação crônica, que é essa que atrapalha várias esferas da sua vida. Eu achei muito interessante isso. E às vezes algumas pessoas relacionam a procrastinação à Preguiça. né? E não tem nada a ver. Não. Tá vendo, meu filhinho? Você não é preguiçoso. Na verdade, um dos fatos que piora a situação da procrastinação é essa culpabilização, né? Sim, claro. Essa com sensação certeza. de ser incapaz, de fracassar. Eu vou fracassar, então eu vou postergar esse fracasso. É. Eu vou ter que fazer, mas eu vou fracassar. E a gente tá muito nisso, nessa cobrança, né? O tempo inteiro. Da sociedade mesmo, é tudo pra ontem. Então, assim, se você demora um pouquinho a fazer, você já tá procrastinando. Sim. Também já tem exagero aí, né, gente? Com Uma certeza. sociedade muito imediatista. Sim, sim. Eu acho que a gente tem que analisar o que tá por trás, às vezes, dessa procrastinação. O que é que eu tô procrastinando, sabe? Pronto, aí você chegou no ponto. Porque para esses 20%, porque, por exemplo, nesses 80%, né, que procrastinam normalmente, eventualmente e Sim. tal, geralmente, né, segundo as pesquisas aí, o que ajuda é você gerenciar melhor o seu tempo, criar uma rotina e coisa e tal. Você consegue aí amenizar a situação. Sim. Mas para os 20% que tem a procrastinação
crônica. Realmente existe aí o que você acabou de falar, que são as causas emocionais por trás, né, Tiago? Exatamente. Né? Porque a gente tem que entender a rotina dessa pessoa. Como é que ela funciona? Como eu disse, as pessoas hoje elas estão no automático. Né? Muitas vezes você chega num lugar e você diz, caramba, já cheguei. Se você estiver dirigindo, você diz, putz, eu nem lembro de ter estacionado. Tão automático já. Você sai do trabalho para casa, para a faculdade, já cheguei. E não faz uma autoanálise. Né? Ou quando faz, é uma vez na semana, porque infelizmente é o que o tempo permite. Né? Falta presença, né? Gente, Estar presente. hoje é tão difícil, é porque a tecnologia, né, gente? A tecnologia, as redes sociais, esse turbilhão de informações que a gente recebe a todo instante. Ele falou até uma frase assim bem interessante que eu coloquei por aqui, que ele falou o seguinte, que a sociedade da gente dá o gás para esse cenário. Favorece Sim. o cenário da procrastinação. Justamente por conta disso. É muito estímulo. Né? É um cenário, é um ambiente que você está ali recebendo a todo instante um turbilhão de estímulos. Como você falou da mensagem, né? Às vezes uma notificação de Instagram e pronto, acabou. Pronto, Aí você vai... foco já. Exatamente. Já tava fazendo o meu ali, ó. Aí vem, ó, o diabinho, ó. Né? Eu tava ali fazendo o meu trabalho. Isso. Por isso que uma das estratégias, né, que fala, olha, quando você for fazer alguma coisa que você realmente precisa Modo fazer, avião. bote em modo avião, silencia esse negócio, porque dispersa. Com certeza. É muito fácil pra gente perder o foco. Com certeza. É meio que inerente, né? Perder o foco. E ainda mais se for pra uma coisa melhor. Sobre isso do modo não perturbe, tem umas configurações interessantes que você consegue configurar e nomear. Aí eu nomeio trabalho, atenção plena, que é quando eu tô na psicóloga. Aí esse não toca, não chama, não fala com ninguém. Aprenda aí, O Levinho. do trabalho, às vezes eu coloco ligações de emergência, minha mãe, meu pai, algum amigo muito próximo. Se acontecer alguma coisa, o telefone toca pra essa pessoa. Perfeito. Essa pessoa me Olha mensagem, aí, eu gente, recebo. vamos aprender, viu? Vou estudar, aí eu desligo. Porque Melhor. mesmo com atenção plena, que se eu colocar aquela da psicóloga que não toca pra nada, eu fico curiosa. Então assim, do nada, às vezes Sim. me surgiu, eu disse, eita, eu fiquei de olhar aquilo. Aí vou procurar aquilo, aí olho não sei o que, não sei o que. Só vai. E só vou. Quando eu vou ver, eita. Mas hora aí, de dormir. veja, tá vendo que você já consegue, você aí falando, você já tem essa consciência de se autoconhecer e saber quais são os seus gatilhos, no que você vai derrapar, e aí você já tá conseguindo adotar estratégias pra minimizar. Mas nem mesmo a gente Não, sabendo, sim, né? A gente tem a consciência que a gente apertou Exato. ali, botando. Mas assim, mesmo a gente tendo essa consciência, eu falo com uma procrastinadora nata. Olha aqui, revelações. Nem sempre é possível. É colocar o não perturbe. Não, agora eu vou fazer. Não vai meia hora. Quando o negócio tá bem, Não vai meia hora. Volta a procrastinar de novo. mesmo que não escute A nenhum... depender do que seja. Sim. A depender do que seja. Volto a dizer assim. Às vezes é muito mais forte ver o que é que eu tô procrastinando, Uhum. sabe? Sim. Então, aí voltando para essa questão das emoções. Você falou ali em sentimento de culpa, que muita gente tem, né? Porque, por exemplo, você se programou, hoje eu vou fazer isso, tá? Você não consegue, porque você foi procrastinar ali um pouquinho. Ou porque você fez uma meta impossível. Exatamente. Verdade, fazer muita Exatamente. meta impossível. Que é aí onde vem a questão da frustração e da culpa. Às vezes você tá criando Faço metas isso. inatingíveis, né? Exato. Faço Se isso. comparando a sua realidade com algum blogueiro que você segue, achando que aquilo ali é a realidade. Sim. Comparando a sua Sim. vida com pessoas que você já conviveu em algum momento através do Instagram e tendo um estímulo ali completamente fundado numa mentira, numa realidade que não existe. Sim. Aí pronto. Eu vou vem tanta acordar às 5 da manhã, vou fazer meditação, vou ler um livro, vou fazer um café, vou tomar toda a calma, isso sendo que eu ainda vou levar meu filho na escola para Na depois. metade do dia assim, pum, Então assim, bateria Aí você, não acaba. consigo, pronto. Lá vem, ladeira abaixo. eu aprendi com um professor meu de direito chamado Paulo Halim, que às vezes quando a gente vai fazer um cronograma é imprescindível que a gente minta para menos. Assim, como assim minta para menos? Se eu tenho 4 horas por dia para estudar, é melhor dizer que eu só tenho 2. Porque eu não vou estudar as 4 horas. Sim. E isso vai me gerar uma sensação de fracasso.
aquela ideia vai me consumir e vai fazer com que eu não queira prosseguir nos estudos. Aprendendo novas coisas. Então é melhor você vendo? mentir, cara. Pra menos, viu, Levinho? Pra Pra menos. Começar Mas a é. mentir pra gente. Olhe. Pra mim. Então. Porque você não vai conseguir ficar com atenção plena Sim. as 4 horas que você tem livre. Perfeito. Porque você teve um dia de trabalho, você teve suas demandas pessoais. Não, Como é que você vai? Eu mereço. É. Eu fiz Ai, eu tanto fiz por tudo mim agora. hoje. Menina, já Eu fiz tanto mereço. isso. Meu Deus. Ai, eu mereço. Aí Cara, eu essas mereço. 4 horas eu vou. Não vai. E uma coisa que eles estimulam bastante, né? Você vê que não atingiu a meta. Fica na Ai, culpa né? mesmo, né? Fica. Poxa, Corrói. É. Eita, sentimento ruim. É horrível. Gente, aí quer dizer, veja o que a gente já falou aqui, ó. Esse sentimento de culpa, né? O que mais que a gente já falou aqui, minha gente? Atenção, Sim. porque você acaba, por exemplo, você acaba se irritando, você acaba ficando nervoso porque você não conseguiu também, né? Então, fora a irritação, fora a tensão, fora estresse, culpa, aí tem também a velha e boa ansiedade, depressão em muitos casos. Sim. Isso aqui a gente tá falando das emoções por trás de alguns casos de procrastinação, né? Que tem tudo isso aí. Você lá no seu consultório já deve ter recebido vários casos, vários relatos, e você consegue, com seu olhar clínico, identificar se aquela pessoa ali, ela tem um perfil de procrastinador crônico, por exemplo. Já teve alguma caso assim que você só de a pessoa mostra ali o dia a dia, um pouco do dia a dia pra você? Sim, é porque nunca é tão simples assim, né? A anamnese psicológica, ela tem algumas nuances que precisam de tempo. Já teve paciente que eu comecei achando que ele tinha síndrome do impostor, que ele achava que ele não era capaz de fazer aquilo que ele era formado, que ele Fica se auto-sabotando, né? Exatamente. Depois pensar que ele era um procrastinador e você vê que na verdade eram coisas completamente aleatórias e que se misturavam no meio do caminho e fazia toda aquela confusão na vida da pessoa. Muito complexo. Que tá por trás. É o que É, tá que tá por por trás, trás. gente. Aí você chega numa crise para um psiquiatra, que é uma consulta de 1 hora só, uma vez no mês, a cada 2 meses, ele vai colocar um CID emergencial para você, né? E aí as pessoas se apegam naquele CID e dizem, olha, eu tenho uma justificativa. Né? Olha, meu diagnóstico é esse aqui. Ou exemplo. eu tenho TDAH. É, por isso, não é, gente? Então todo mundo Você coloca virou como suicídio, né? TDAH. Você vira suicídio. Mas sobre, Sim. vou falando um pouco sobre isso do TDAH, eu nunca utilizei ele como um vitimismo. Sim, sim. Inicialmente, pra me conhecer melhor, eu fui me justificando pra mim mesma o que era aquele comportamento. Ah, tá, entendi. Não era preguiça, não era falta de coragem, enfim, inúmeras outras críticas que a sociedade Sim, não que é o acaba que tem nos demais, dando. né? Sim. Principalmente da infância e tudo mais. Os pais gostam de dizer, é preguiça sua. Larga de ser preguiçoso, Sim, moleque. assim, todo ano é isso, todo ano você fica de recuperação, não sei o que. Nunca aceita pra estudar, enfim. Mas se tornou parte de quem eu sou. Então eu considero muito ter TDAH é parte de quem eu sou. Sim. Faz parte do meu funcionamento físico. Perfeito. Então não vejo assim, pronto, minha sobrinha que é criança, né, ela tem 8 anos. Aí ela pediu pra fazer a unha e deixar ela no salão. Aí eu cheguei em casa e falei assim, Ana Luísa, eu vou terminar aqui o trabalho da faculdade rapidinho, porque faltam só algumas coisas. E eu levo você lá. Ela viu, tá certo. Aí foi esse o meu combinado com ela. Só que eu não me atentei no tempo, porque o salão fecha. Aí eu terminei meu trabalho e ela disse, ei, bora, vou te deixar lá. Ela olhou pra minha cara assim, bem debochada, porque ela é debochada. Viu? Já fechou. Ah, tá certo, eu fui pra faculdade, disse, tá certo, tudo bem, desculpa, e fui. Aí quando eu cheguei em casa, aí minha irmã chegou aqui de cantinho, a Ana Luísa chegou pra mim e disse assim, aquele TDAH da minha tia é um saco. É mole, minha gente. Botou a culpa nele, tá vendo? Mas é porque a gente tá brincando assim, mesmo que você não use como vitimismo, Sim. mas você sabe que tem gente que usa. Tem gente que usa. E mesmo tem gente que usa. aqueles que não usam, mas na brincadeira do dia a dia, Sim. é o meu TDAH, Sim, né? claro, A gente faz claro. isso. Com certeza. Dá uma Nem assume a culpa e aí vai jogando a culpa pra outra. Mas Tipo o TDAH assim, é seu, ou seja, a culpa é A culpa é sua, filho, é seu, é meu É TDAH. É uma condição, né? É uma condição É uma que, condição. como você falou, é parte de quem você É parte é. de quem eu sou. Então, eu acho que é esse caminho, assim, essa Exato. linha, né, pra pessoa não ficar colocando a culpa E sobre o sempre. que você comentou do emocional relacionado à procrastinação, me corrija se eu estiver errada. Todos os transtornos ele vêm com alguma comorbidade.
E aí, no meu caso, ele vem com... na verdade, o meu TDAH é subtipo desatenção, não tenho tanta hiperatividade. E aí vem com a comorbidade de tendência a ser ansiosa ou depressiva, que aí ajuda muito na procrastinação. Sim. Acontece muito da minha procrastinação ser mais emocional relacionada a isso. A questão de ser perfeccionista não me atrapalha tanto, porque eu ativo meu hiperfoco, eu fico ali, Sim. mas aí acontece que eu tenho exaustão mental. Sim. Aí eu vou dormir, né? Passo minhas 8, 10 horas dormindo, acordo e digo, aí vou pra aquele outro lado. Aí eu mereço descansar. Eu mereço, adoro. Eu mereço. Estudei ontem tanto. Eu mereço comer Fiquei uma panela de na frente caranguejo. daquele computador fazendo projeto, eu mereço. São Aí as quando eu for ver, eu mereço um dia, eu mereço 2 dias, eu mereço 3 dias. Eu tô parecendo Eu tanto. entreguei o trabalho. Eu disse, Não mereço foi mais mal. nada. Verdade, Thiago, isso que ela colocou. Eu acho tão chique quem diz, eu tô em exaustão e eu consigo dormir. Olha. Quando eu tô em exaustão, eu não durmo. Nossa, eu fico morto. Eu deito Parece na que eu cama, tomei exausto, mas eu fico uma aqui, pizza. amigo. Sim. Eu deito e durmo. E falando em dormir aqui que vocês estão falando, né? O sono. A qualidade do sono é outra consequência de quem procrastina de uma forma crônica. A pessoa fica com insônia, não consegue Sim. dormir, Sim. né? A alimentação, tudo é afetado. E é interessante, né? Que fica com insônia, ansiedade. São várias, mas assim, não consegue fazer. Então, gente, olha, é ruim. Olha, interfere na nossa felicidade. Porque eu acho que é muito além do não querer fazer. Sim, sabe? não é porque. É um problema, né? É um problema. Não é só porque, tipo assim, Sim. olha, eu agora, a partir desse momento, não vou mais procrastinar. Não é assim que funciona, né? É todo um contexto, sabe? E eu gosto muito de falar assim que afeta a felicidade. Por quê? Porque o Vida Leve é uma marca que trabalha a comunicação, o bem-estar e a felicidade. A felicidade como uma ciência. Então, tudo isso que a gente falou aqui, de tensão, de culpa, de ansiedade, depressão, são fatores que interferem diretamente em uma vida feliz. Com certeza. Né? E hoje, o que todo mundo busca? As pessoas buscam ser felizes. Claro. Cada um vai buscando seus caminhos, as suas formas. Todo mundo quer ter uma vida leve. Com certeza. Né? Ninguém quer peso. É tanto peso que a gente já carrega no dia a dia, com essa rotina automática que é trabalho, que é pegar filho na escola, que é fazer mercadinho, que é estudar, que, né? É tanta coisa que a gente não para nem para saber se a gente procrastina. Tem gente que nem tem consciência. A gente tá batendo um papo aqui sobre o assunto, mas tem gente que faz tanto isso e nunca parou para pensar nisso. Uhum. No quanto que procrastina. Porque assim, né? Eu converso comigo mesma também. É ótimo, é ótimo. Eu adoro fazer isso. ótimo, E assim, meu mas eu não Deus, sabia maravilhoso. direito, eu não sabia explicar direito, né? Assim. Mas quando eu tava pesquisando sobre o tema para fazer esse bate-papo com vocês, eu me identifiquei em várias situações. E quando vocês colocaram aí o perfeccionismo, eu me assusto até, porque eu sempre tive isso e eu me lembro que uma vez Tiago chegou e falou assim: a baixa autoestima também tem a ver com o perfeccionismo. E aquilo me deu um susto, sabe? Eu também susto, porque como assim? Eu nunca me achei, eu nunca tive baixa autoestima. Eu nunca me considerei com baixa autoestima. Minha estima é até boa, muito bem, obrigada. Mas eu não sabia dessa relação da baixa autoestima com a procrastinação. Foi isso que eu falei? Eu já tô perdida. Eu não sabia dessa relação que existia da baixa autoestima com o perfeccionismo. Era isso. Isso. Então, porque eu sempre fui muito, você falou que e eu sei o que é isso porque eu sofro com isso. E eu procrastino muito por conta do perfeccionismo. Sabe? Você falando ali exemplos, eu me vejo em várias situações. Eu quero que tudo saia daquele jeito. Eu quero que saia perfeito. Aí Acho que é horrível. E às vezes eu chego a idealizar algo tão grande. Sempre. Antecipação futura é Tão clássico. grande. E aí, não vou chegar lá, sabe? Não vou chegar lá. Como você falou, né? Daquilo que é possível. Outra coisa, enquanto você falava sobre isso, da gente ter metas possíveis, às vezes acontece muito comigo de procrastinar. Eu acumulo uma coisa, tô procrastinando. Aí no segundo dia já outra coisa. E eu vou fazendo uma pilha, né? Vai acumulando. E aí eu quero resolver tudo num dia só, de uma vez só. Isso. Sabe? E aí, Veste a psicóloga? capa da mulher, a roupa da mulher
Aí, Maravilha. imagine, se eu procrastino tendo imagine olhando pra 10. Sabe? Gente, Aí, vê aquela aí vem o montanha, desespero, vê filha. a montanha, não vou não escalar. Aí vem logo o desespero. Você, ai, meu Deus, É isso por aí. tudo. Ah, não vai dar, não. Já deu, já é deu. por aí. E aí? O que a gente faz na nossa vida? Eu tô na esperança de Thiago daqui a algumas dias. Deixa eu te contar. Eu sei que não tem receita de bolo, Não. mas é claro que existem estratégias, né, pra gente ir driblando essas situações. A primeira que eu recomendo a todo mundo é tirar um tempo para si. Porque se você não tem um tempo para si, você não vai fazer nada 100% para o outro. Isso Sim, claro. não tem como, né? E nesse caso, quem já tem esse tempo? Próxima dica. Mas é sério. Eu acho que a mais libertadora que eu posso lhe dar é que o seu pensamento não é um fato. O pensamento é um conglomerado de ideias. Então você sempre vai idealizar na sua cabeça cenários e mais cenários que nunca vão ser pautáveis na realidade. Né? Por exemplo, a gente está aqui, de repente a Karine passou a noite. Não, eu vou perguntar isso, o Thiago vai responder assim, assim, assado. Mas a resposta que ela está dando é conforme a vivência dela. Perfeito. E o Então- engraçado também é que o ser humano, ele é insatisfeito. A gente nunca vai estar satisfeito com nada. De tudo. Falando em forma geral, relacionamento, Sim. amizade, financeiro, trabalho, a gente sempre vai sentir falta de alguma coisa. Então, a busca da perfeição é o que atrapalha muito. E outra coisa assim que é fundamental você entender é que a sua ansiedade, ela sempre vai se manifestar com o pensamento mais catastrófico possível. Ela sempre vai imaginar o pior cenário possível. É sempre assim, né? A gente não pensa no melhor. Mas isso é a mãe natureza sendo genial, né? E a gente foi desenvolvido para isso, para que quando chega a situação, todo mundo fala de automático, né? Ah, nem foi tão ruim assim. Pensei que ia ser pior. Porque você pensou tantos cenários catastróficos na sua cabeça que quando chegou e não foi nada daquilo, você já vem com a sensação de alívio imediato. Sobre aqui hoje, a gente conversou, né? Inicialmente, eu não tinha respondido. Respondi mentalmente. Mas você comentou para dar uma olhada no perfil e tal, do YouTube e tudo mais. Eu não fiz. Por quê? Se eu fizer, eu fico ansiosa. Aí eu vou imaginar, eu disse, vai ser legal falar aquilo. Aí eu cansei já de tudo. Ai, Karine, não vou não. Sim, Obrigada sim. pelo convite. Oi. Acontece muito isso. Ou então Você- pode, Cansar de imaginar. pode existir uma comparação. Gente, também, olha aí. né? Também. Então, A ansiedade fazendo seu papel. Sim, muito. A antecipação do Antes futuro. feito do que perfeito. Sim. Antes feito do que perfeito. Antes feito do que perfeito. E aí eu vou indo. E vou fazendo. Obviamente, às vezes eu digo, não, isso aqui eu quero realmente sair perfeito nas Sim. condições possíveis, né? Que às vezes são impossíveis. E eu vou lidando. Principalmente na faculdade, é o meu maior dilema. Antes feito do que perfeito. E aí vou indo. Você falando da faculdade, as pesquisas apontam também que o meio acadêmico, ele é um terreno muito fértil para procrastinação. Por quê? Porque é muito mais legal você fazer uma atividade que você gosta do que você fazer uma dissertação, por exemplo, Sim. um TCC. Então, a procrastinação, ela é muito presente no meio acadêmico. Isso são dados de pesquisas. E aí a gente lembra, né, da época de faculdade, você que está na faculdade, você que já esteve, você também, que realmente, né, são muitos trabalhos, é estudar para a prova, é fazer a dissertação, o trabalho de conclusão de curso, e aí a gente vai enrolando muitas vezes. Quantas pessoas não conseguem fazer o trabalho de conclusão de curso? Não consegue, fez todo o curso, mas na hora de entregar o TCC, aí vai protelando, enquanto vai passando, quando você vê, eita, meu Deus, já tem condição, porque eu tô aqui que eu não me formei ainda. Se fosse protelando ainda era bom, né? O problema é que hoje tem a IA que já faz o TCC do pessoal. Ainda mais Pronto. Gente, eu Se você não tenho- eu sabia, tenho tem agora essa coragem. dica. Se Fala. você não sabia, tem essa dica. Tem agora. essa dica, não caia nessa não, minha gente. É verdade, mas a gente precisa de Se é cortes, né? assustador. A gente precisa de jargão para fazer os cortes do seu programa. Então. Por exemplo, Olha, pra você isso, caiu ele já tá aqui- pensando nos cortes. você caiu aqui esse vídeo procurando sobre procrastinação e resolveu salvar para assistir mais tarde? Deixa de procrastinar e assiste agora. Tá vendo? Gente, mas a gente, o ser humano é terrível. Mas Como a gente vai encontrando brechinhas. eu vou procurar um Em vídeo de procrastinação, tudo. mas vou procrastinar assisti-lo. Vou deixar É para verdade. posteriormente assisti-lo. Mas e ainda mais assim, porque o podcast, né? O que eu faço, ele tem em média 1 hora. Eu nunca passo de 1 hora, mas a média é 1 hora. Aí, hoje em dia, pra pessoa
se disponibilizar para assistir a 1 hora, porque ela gosta muito daquele assunto. Sim. Porque hoje ninguém quer, como você falou, ninguém quer ver um texto longo, ninguém quer ler, ninguém quer fazer. Por isso que a gente faz assim, em cada episódio, a gente tira os 5 melhores momentos, que são os vídeos curtos que a gente disponibiliza nas redes sociais. Porque esses vídeos curtos, eles chamam a atenção. Sim, E são um convite. Se você estiver interessado, você vai pro episódio. claro. Sabe? Os cortes fazem mais sucesso do que o programa. Sim, com certeza. Eles chamam, eles dão visibilidade, entendeu? Claro. Eles vão fazendo esse convite. Com certeza. Porque eu não vou nem falar a gente, né, gente? Não é a minha geração assim, mas essa geração de hoje, mais nova, ninguém nem sabe o que é televisão direito, sabe? É tudo na palma da mão, E é uma geração que tem pressa, né? de tudo, Tem pressa. Então, assim, parar pra assistir um vídeo de 1 hora. Não. né? Talvez Você hoje, tem- no 2.0, o vídeo lá Gente, bem eu queria acelerado. saber, vou até deixar em foco. Como é que vocês conseguem? Eu tenho agonia no 1.5. Quando bota no 2, não entendi nada. Nada. Não entendi E aí? nada. Eu prefiro escutar no No 1, seja seus 5 minutos de áudio ou de vídeo, do que acelerar. Eu Me assusta, né, quando recebo um áudio longo desse, mas Eu também não escuto sei. todo. Eu também, a não ser que a pessoa me mande um áudio de mais de 15 minutos. ou E pensa. acontece E com se a voz frequência. for bem Claro, lenta, claro. se der Eu pra nunca entender recebi um áudio de 15 claramente. minutos. Não, Mas o psicólogo com certeza, né? não, isso é. E assim, eu sou um psicólogo muito humano, né? Então eu não tenho um número profissional. Eu não tenho nenhuma rede social profissional. É verdade, gente. Porque eu acredito que as pessoas se espelham muito nos seus terapeutas. Aí vão lá, aquele perfil criado profissionalmente, e começam a se comparar com comportamentos descritos pelo terapeuta ali. Eu não acho muito interessante, mas é um posicionamento meu. Né? Até um tempo atrás eu tinha lá escrito, né? O perfil não é profissional porque a vida é real. Né? Então eu vou postar as coisas que realmente são do meu cotidiano. E aí você pega essa geração que é tudo de forma imediata. Acontece, já aconteceu uma vez comigo e com outros colegas também. O paciente mandar na madrugada um áudio, o terapeuta está dormindo, porque não foi respondido de imediato. Naquela crise que ele teve, ele achar que o profissional não dá a atenção necessária, não é um bom profissional, porque a gente vive realmente assim, eu quero resposta rápida, eu quero Tem que Chega ser na terapia, agora. em quanto tempo eu vou ficar bem? Olha, que difícil, viu essa? Aí é difícil. Eu ia defender, mas eu lembrei que no caso específico relacionado à depressão, eu dei uma cutucadinha, mas foi mais pra psiquiatra do que da psicóloga. Sim. Eu tô com ela há mais tempo, né? Sim. Como a gente comentou no início, o psicólogo a gente vê semanalmente. A psiquiatra a gente vê a cada 1 mês, a cada 2, a cada 3, acho que o meu é 3, às vezes 6 em 6. Dependendo do caso. E aí, nesses períodos de ansiedade e depressão, umas 2 vezes eu tive uma crise forte e por estar em terapia, eu identifiquei o meu limite. E aí quando eu cheguei no meu limite, aí eu fui mandar mensagem pro psiquiatra. Disse, olha, cheguei no limite, não tava vendo, e não sabia que ela tava viajando. Eita. Foi Aí o o desespero, minha fim filha, pra bate. mim, foi o fim Então, pra mim. eu respondo. Mesmo de madrugada eu respondo. Eu não tenho um número profissional, Sim. porque eu sei que eu vou deixar um dos telefones em casa. Mas eu não vou andar com 2 É muito aparelhos. difícil mesmo. Então, eu tenho o meu telefone pessoal e profissional tudo junto. Tem coisas que você não pode diferenciar. Se o paciente, você está de férias, está viajando e o paciente entra em uma crise, como é que você faz? Ah, meu Mas, telefone infelizmente, ficou em Eu casa. fiquei Vamos- chateadinha, sendo sincera. Ela poderia dizer assim, olha, procure profissional tal. Aham. Entendeu? Mas eu entendi que ela tava viajando e eu fui em busca de um outro, Sei. né? Eu sabia que eu não tava legal, Sim. então eu disse, eu preciso de um acompanhamento psiquiátrico. E pra ótimo que esperar você um- reconheceu a sua demanda. Agora. Não, mas é muito isso. A gente vai. Aconselho todo mundo da terapia que pergunta. Eu digo, vá, faça, maravilhoso. A gente entra por um motivo e continua pelos inúmeros outros benefícios. E o autoconhecimento eu acho que foi o melhor de todos. Eu consigo entender melhor meu corpo, como é que eu funciono, a questão de procrastinação, a questão de TDAH, a questão de ansiedade, a questão de depressão. A psicoeducação. Exato. E aí eu vou entendendo. Obviamente eu tenho a consciência hoje do quando eu tô realmente procrastinando porque é emocional, ou porque eu só quero mais dopamina, porque eu não consegui naquele dia. Então, vou entendendo. Eu não sou do doce.
quando eu tô com aquele desejo de doce, eu tô ansiosa. Já conhece. Eu já conheço, meu negócio é fritura. Mas mesmo assim é mais controlado, não é naquela vontade compulsiva. Deixa eu te contar um segredo que o efeito no seu cérebro é exatamente o mesmo. Tá? A gordura. Só tá substituindo aí. Sério. Não, Tanto a mas gordura não- quanto o açúcar Tá. faz exatamente a ativação do ciclo da dopamina e da Talvez eu- serotonina. talvez Tá eu vendo? Porque peguei tomou comer A chocolate. fritura e diga assim, Eu não, amo. eu tô com desejo de comer a fritura. Agora, o doce, eu estou ansiosa, porque eu não gosto. Você percebe que nunca vem uma compulsão alimentar dizendo assim, vou devorar uma salada. Ninguém faz isso. Rapaz, tem uma cenoura lá e um pepino na minha geladeira. Vou chegar lá e vou comer. Não. É sempre algo rico em gordura, né? Algo rico em açúcar. Principalmente porque a gente hoje tem uma coisa chamada ultraprocessados, que são alimentos que não são naturais, que passam por inúmeros processos para se manterem conservados mais tempo e causam uma reação interessante no nosso corpo, no nosso cérebro. Eles têm uma atração por esse tipo de produto. Diz, Olha olha, que lindo. Gostei Nosso disso cérebro aqui. também vou te falar, não Isso- colabora, Não viu? ajuda, isso não aqui ajuda. Só. mas é um Ô, produto meu artificial. É um produto completamente artificial que está sendo colocado no seu corpo e ele está identificando uma coisa extremamente prazerosa. Quem não quer, Então né? hoje é difícil porque você tem um acesso a uma alimentação não natural, então tem recompensa dando dopamina e serotonina. Aí, os hormônios da felicidade, né? Neurotransmissores, eu me mulher. atrapalho, gente. Coisa. Que também tem a ver. Tem os neurotransmissores e tem Os os hormônios, hormônios. exatamente. Que é a ocitocina. Toda vez eu me atrapalho. Né? Sou péssima. E nós temos aí a questão de sermos bombardeados a cada instante por coisas que são atrativas, e muito mais atrativas do que o nosso trabalho. Né? Tô no carro, posso botar um podcast. Tô no carro, dirigindo. Ouçam, assistam. Não, o mas Vida hoje tem uma Leve. facilidade incrível. Eu lembro quando eu fiz a minha primeira graduação, que foi em psicologia, depois que eu fiz a de direito, eu ia estudar e acabou. Eu saía de casa para chegar na faculdade e fazer minha prova. Hoje eu posso ir revisando, simplesmente escutando a videoaula no carro. Você acha que eu estou prestando atenção no trânsito ou no que está me interessando naquele momento, que é a videoaula de revisão? É, gente. Será que eu estou vivendo aqui agora mesmo? Falando aí. E até Hã? música, né? A gente bota Sim. a música no ar, vai cantando. Vá, eu Qual foi o adoro caminho fazer que isso. você fez? E eu sei, não lembro não, minha Dirigi gente. Não me... perfeitamente, mas não lembro. Sei lá, você fica. Não, tô Importa que eu concentrada. cheguei. Qual foi a última música que você escutou e você disse, me identifiquei e gostei? Pais e filhos. Você vê que não é... Tratei ela na terapia esses dias. Olha, Ah. chorei horrores. Aí a gente, vamos botar aqui, vamos estar porque eu vou escrever seu. Pronto, eu anoto. Gente, eu tenho um caderno. É ótimo, tá? Caderno pra anotar tudo. Tem um caderno de psicóloga, tem um caderno de agenda, tem um caderno de não sei o quê. Porque o telefone ele é extremamente atrativo. Ai, E se eu exatamente. paro pra Tá escrever, no meu livro não tem notificação, no meu caderno não tem notificação. Não tem nada. Exatamente. Eu vou lá, paro, escrevo e só paro quando terminar. Terminei, ok, pronto, vou. Pego o telefone. E não Autoconhecimento. me sinto tão dependente, né? Porque, essa informação está no telefone, eu olho qualquer hora. Não, eu sei o que eu escrevo. Tipo, eu sei o que eu escrevi semana passada, por aí vai. E a questão da agenda também, eu fui controlando nesse quesito. No começo a gente vai botando as 1001 tarefas, aí eu fui percebendo que eu não tava conseguindo a demanda. Eu disse, vou botar o básico. Minta pra menos. Vou botar Minta o pra básico. Aí eu menos. disse, eu aguento mais um pouquinho. Aí botava mais uma coisa. Entendo pra E mais. alguns anos. Falando aí, já que vocês entraram nessa, que é pra gente encerrar aqui, a coisa flui que a gente nem vê, né? Nem tá vendo? sempre. É levinho, mas É levinho. leve. Vamos finalizar com eu fiquei até gaga, gente. Essas estratégias, né, pra combater Sim. a procrastinação. Uma delas você já colocou aqui, que é mentir pra menos, tá? Não vamos ficar aí pensando em metas surreais, inatingíveis, porque isso vai causar aí a frustração e aquelas coisas todas que a gente colocou aqui. O que mais a gente pode fazer de estratégias para minimizar essa procrastinação? Colocar curtos intervalos, porque a Isso é dificuldade importante. do procrastinador não é concluir, é começar. Sim. Então, se você diz assim, não, eu vou me comprometer a fazer 5 minutos disso aqui, e você perceber que está confortável, é muito mais fácil do que você dizer, poxa, eu tenho aquele trabalho todinho, vou levar umas 3, 4 horas para fazer. Então, assim, não, vou fazer o seguinte, então eu vou fazer 5, 10 minutos, Dividir, né? faço alguma coisa prazerosa e volto a fazer. Você vai ver que a coisa vai começar a fluir de forma gradativa. E aquela outra coisa que dizem, eu sei que assim pode funcionar de maneira diferente, né, entre as pessoas, mas por exemplo, geralmente comece pelo mais difícil, depois se ele para o procrastinador, então
Começar pelo mais difícil e depois ir pro mais fácil. Aí vai depender do perfil da pessoa. Depende do perfil, porque tem gente que faz o contrário. Não, eu vou começar logo pelo mais fácil, porque são as coisas mais simples, eu termino logo, depois eu deixo o mais difícil por último. Começa pelo prazeroso porque ele me libera dopamina também. Eu também. Ele dá uma Olha, energia tá vendo como varia? pra eu ir pro difícil. Então eu Então não faço existe o uma que eu resposta gosto, só. E aí eu digo, só falta agora eu fazer esse. Então se só falta eu fazer esse, eu vou fazer. Nem que seja na Eu força já tô motriz, a sentada força aqui. do ódio. Nossa, Eu tô sentada aqui. O que custa eu dar continuidade nisso? Sim. É muito Uma coisa que me ajuda enquanto você falava é listar. E fazer um planejamento. deixar aquilo visível, sabe? Você vai dando check, né, minha filha? isso Fiz aí. esse. É isso que eu preciso fazer. Claro que. Mas é uma lista possível. Então, é isso. Então, na Vou verdade. fazer 3, 4 ensaios hoje. Na verdade, é uma lista, assim, que eu vou precisar zerar em algum momento. Eu tô procrastinando, mas uma hora eu vou ter que zerar essa lista, sabe? Eu costumo E fazer. às Às vezes rasgo tudinho com raiva. Mas uma dica pra você. Você escreve de caneta os que realmente são importantes e os outros você escreve de lápis. Não deu, apaga e bota no outro dia. Olha, gostei. Agora, vocês falando que gostam de começar pelo mais prazeroso, comigo é o contrário. Eu funciono do outro jeito. Mas é por isso que Eu depende do prefiro, perfil. eu prefiro fazer logo o que é pior. Você sabe por quê? Porque eu penso assim, se eu conseguir fazer isto, O o resto, resto vai ser fichinha. Aí, normalmente as pessoas fazem o quê? Se eu fiz o pior, isso aí eu consigo fazer fácil, faço em Daqui a 5 minutos. pouco. Vai. Faço daqui a Faço, pouco. né? Mas eu prefiro me livrar do que é pior pra mim, sabe? Eu prefiro. Sim. Mas eu entendi vocês explicando aqui e vocês colocando seus relatos, que depende muito do perfil da pessoa, né? Sim, claro. O planejamento, Tiago. O planejamento é importante pra quem procrastina? Fundamental. Então, anote aí, vou levinho. Tem que se planejar, não tem jeito não. Na terapia a gente trabalha muito com a questão de metas e objetivos, né? A meta é o que você vai fazer o passo a passo até alcançar o seu objetivo. Então, se o seu objetivo é passar no concurso público, você vai ter que estudar, né? Então, vamos dizer que você tenha 10 matérias para estudar para esse concurso. Você vai ter que ir uma por uma. Não adianta você dizer, vou estudar tudo ao mesmo tempo, porque você vai se frustrar novamente e no meio do caminho vai dizer, eu não sou capaz, né? Aquelas crenças completamente incapacitivas, e vou dizer, não é para mim, não quero, vou tentar outra coisa. E você deixa no meio do caminho. Então tem que ser uma meta real, uma lista com coisas que você consiga se comprometer a cumprir e se observar, né? Quais são os comportamentos que você tem quando você vai procrastinar? Você já sabe, eu tô com você já fome. sabe. Você começa a estudar, com 5 minutos, tô Ai, com fome, meu vou na Deus. geladeira. Aí come uma coisa prazerosa. Eu nem comentei sobre isso, Mas é. de se organizar pra estudar. Eu Então. sento, eu tenho lanche, água, Olha, tudo perto. pra minimizar As suas a saídas minha para uma saída. recompensa. A única que não tem como é não ter um banheiro dentro do quarto, meu, não é Suíte. suíte, e aí eu tenho que levar. Saiu. Aí eu corro o risco de me distrair no meio do Na caminho. ida ao banheiro. Gente, mas é sério. Ixi, Maria, você falou de comida. Porque o seu Eu nem comportamento é sei sempre isso, padrão. mas é Você tem que vai organizar, fazer os fazer mesmos as coisas. comportamentos quando você tratar da sua procrastinação. Criar uma rotina também que a gente comentou no É início, isso. né? Eu até gravei um podcast Eu inteiro. chego no trabalho, sobre isso. Aí eu Sim. faço, tomo café da manhã, eu deixo pra tomar café da manhã no trabalho. Aí eu tomo café da manhã, aí ajeito a agenda, ligo o computador, faço bonitinho. Eu digo, olha gente, vou bater papo assim, 5 minutinhos, e depois eu vou sentar lá e não saio mais. Não quero passar mais na guerra. Você tem que ser Estou forte. indisponível. Porque não é fácil. A gente não tá dizendo aqui que é fácil. Sim. É. Mas é possível, né? Sim, Também sim, não com é certeza. impossível, é possível. Então, essa questão, acho que da organização, da gestão do tempo, né? De você estabelecer uma rotina para você, que funcione para você, é realmente fundamental. Até para quem não procrastina. Eu acho que todo mundo precisa de rotina, Com certeza. entendeu? Eu gravei um podcast inteiro sobre esse assunto, de organização, da importância de se estabelecer uma rotina no dia a dia, porque a gente sabe que isso só ajuda, só traz benefícios. Sim. Não é para você ser inflexível. Não é isso. É para te ajudar a conseguir cumprir suas metas. Sim. E eu Sim. acho que todo mundo até procrastina em algum grau, Sim, sim. né? Claro que uns mais. Mais do que outros. Mas é inerente mesmo, como a gente viu aqui. É inerente ao ser humano, Sim. né? Outra coisa que eu vi aqui dentro dessas estratégias, que eu queria que você comentasse, é a questão da recompensa que a gente pode fazer com a gente mesma. As recompensas. Porque a gente tem uma cultura que valoriza muito a penalidade, né? Das coisas. Tipo, eu vi aqui, lendo aqui vários exemplos. Você só paga o imposto de renda e o boleto, porque se você não pagar, você vai receber uma multa, vai cair, vai doer no seu bolso. Então você vai pela penalidade. E por que não estimular uma recompensa para quem, por exemplo, paga adiantado? Sim. A nossa cultura faz o contrário, né? Ela vai
em busca Ela- de penalizar. É de penalizar, não é de recompensar. Eu acho que se a gente fizesse o contrário, poderia surtir mais efeito. O que, é que vocês acham sobre sentido. isso? Faz sentido. Não é? Eu tava vendo essa coisa do Primeiro faz, depois come o doce, Alice. Falando nisso, o meu curso que é Design Interiores, ele é tecnológico. Assim como de arquitetura tem muita prova prática, muito projeto e tudo mais. Vira e volta tem uma prova mais da galera de escolha e tudo mais. E aí teve a pandemia, fazia anos que eu tinha feito uma prova de múltipla escolha. Aí fui fazer a prova de materiais de construção. Eu sabia algumas coisas, outras não sabia tanto, aí fui na cabeça, antes feito tudo que é perfeito. Aí eu fui lá e falei assim, se eu tirar nota boa, eu tirei, se eu tirar, não tirei. Vou adotar essa frase. Quando eu saí, eu falei assim, eu arrasei nessa prova, eu tenho certeza. Eu vou lá comer um McDonald's. Aí, ó. Então, se não for nada em excesso, né? Eu acho que vale, né? Essa questão. O que você tá olhando com essa cara? É De porque quem? eu me identifico com o que ela fala, né? Eu dizia, por que você malha? Eu malho pra comer. Eu malho pra Quer comer. dizer, eu não, Sim, gente, que nem malhar malho. Retomei minha caminhada, Jesus Cristo. Falando sobre exercício físico, ajudando também na questão da Sim. procrastinação, eu iniciei o balé, vai fazer um ano agora, dia 29. Tentando saber se o dia, porque Não tem problema, não. é o dia que estamos gravando, mas ok. Não hoje, né? Hoje não é 29. Mas eu fui porque eu queria muito fazer, óbvio, era um sonho de infância e tudo mais. E eu descobri lá dentro como é bom você ter disciplina. Porque o Tá balé é vendo? extremamente disciplina. E aí a disciplina virou um estilo de vida, obviamente. Eu consigo criar algumas outras dinâmicas através do que eu aprendi de disciplina no balé. E entra tudo do que a gente conversou sobre tirar um tempo pra você, Sim. de ajudar, aí vem a terapia. que Procurar é algo que você questão de goste. autoconhecimento, é algo que eu gosto. Sim. Então, vai ajudando uma coisa com a outra. Não sabe você precisa fazer balé, mas você pode fazer xadrez, tem Várias opções, várias Tem várias alternativas. alternativas, inúmeras coisas. Ajuda também na questão de lembrar as coisas, porque eu tenho Da memória, né? eu Sim, achava que eu era concentração. péssima de memória. E aí chega um momento que as meninas brincam muito. Vou colar de Alice. Desse jeito, não cola de mim não, que eu vou errar. E aí chega um momento que eu disse, poxa, eu realmente, eu demoro a pegar a dinâmica. Na hora que eu pego, já foi. Tchau. Tá Aí vendo, vai gente? Anote aí, pra gente fechar esse episódio agora, com chave de ouro. Eu quero encerrar falando do mindfulness, que tanto se fala de mindfulness, que é a atenção plena. Isso serve como um recurso, Tiago, como uma ferramenta para que a gente procrastine menos? O que é? Explica aí pra quem tá vendo a gente agora. Então, é um recurso que vem da meditação, né? A gente poderia dizer que é uma meditação guiada e que tem se mostrado muito eficaz, tanto por terapeutas quanto pessoas que vão em busca no YouTube e acabam tendo esse acesso, né? Não é um recurso ao qual eu aplique, né? Sim, sim. Diretamente, apesar de trabalhar com muita técnica de relaxamento muscular, respiração. Mas o Mindfulness, ele tem um guiamento por trás, né? Que é pra focar no presente, que é pra Isso. você, né? Acho que ajuda bastante. Não custa nada, né, gente? Mal não vai fazer. Experimente várias técnicas, vários recursos. Se você não tem condição de fazer uma terapia, leia um livro, busque o autoconhecimento, né? A gente sabe que não é todo mundo que tem como fazer uma terapia, mas tem escolas de terapia nas Sim. universidades que têm acesso com preços muito simbólicos, Sim. R$50 a cada semestre. Uhum. Nós temos as duas instituições particulares, acho que a UFES oferece também esse Sim, tipo as de universidades geralmente têm, Então, assim, né? hoje, graças a meu bom Deus, a terapia ela não é mais tão elitizada Sim, como era antigamente, antigamente. né? Como As era pessoas- antigamente. Agora, o horário. Gente, eu atendo jeito meia-noite. Né? Então, assim, o horário você acerta com o seu terapeuta de acordo com a sua possibilidade. Sim, Né? Mas, assim, dizer que o horário hoje é algo impeditivo, mas eu trabalho o dia todo. é isso que eu tô falando. E se você se coloca Sim, em né? segundo plano, Verdade. a coisa... E hoje como tem atendimento online, né? É por isso que eu atendo gente meia-noite. Ajuda muito. É verdade. Gente, ele tá vendo como o papo flui. A gente passou aqui 1 hora, mas acho que a gente fez um apanhado bacana, né? Falamos de vários aspectos aqui, falamos o que pode ser gatilho para você, estratégias para que você consiga lidar com a procrastinação. Se você aí em casa se identificou, em casa onde você estiver, né? Assistindo a gente. Se você se identificou e acha que você é um procrastinador crônico, por exemplo, busque ajuda. O importante é saber que tudo tem jeito, viu? Só não tem pra morte ainda.
Mas pra tudo tem jeito. Então eu quero agradecer aqui a presença de todos vocês, da minha xará Karine, da Alicia, do Tiago. Muito obrigada por fortalecer esse bate-papo hoje sobre um assunto tão importante e necessário. E eu aproveito esse espaço aqui para fazer aquele agradecimento aos meus parceiros, Leônia Joias, você que gosta aí de joias em ouro, com preços justos. Instagram aqui passando na sua tela, siga Leônia Joias, siga também Bruna da Estilo Você, que é quem me veste toda semana, roupas de excelente qualidade, impecáveis. Então aqui, ó, siga a Bruna também, viu? Um grande beijo, um cheiro para o pessoal da Pupa Company, que é esse estúdio aqui maravilhoso, com toda essa estrutura que vocês estão vendo. E claro, se você ainda não segue o Instagram do Vida Leve, que tá passando aqui na tela, siga agora e também se inscreva no nosso canal do YouTube para não perder todos os vídeos inéditos que são liberados todas as quartas-feiras. Então, se chegue, um beijo no seu coração, gente, muito obrigada e vamos encerrar com um brinde! Vida leve! Vida leve.